Flamengo vence bem o Sport no Maracanã e a mídia esportiva rasga elogios ao Mengão. Por quê? Porque mesmo com peças alternativas no elenco, sem Del Ortiz, sem Arrascaeta, Carrascal acabou saindo, o Royal estava na direita, também sem Pedro, o Flamengo venceu bem o Sport por 3-0 no Maracanã e assumiu a liderança provisória porque o Palmeiras ainda joga na rodada, mas é muito importante para levantar a moral da equipe. A Arrascaeta também tem um golaço de falta, o Bruno Henrique mete 2 gols e levanta o moral de Bruno Henrique. Sabemos que ele é muito importante para o Flamengo e tomara que ele entre numa crescente para a final da Libertadores. Vou trazer esse corte da mídia esportiva aqui, elogiando, rasgando elogios ao Flamengo, e eu vou deixar o crédito do vídeo na descrição. Mas eu também te peço, se inscreve aqui no Fla Forte News para você não perder nada do Mengão. Bora! Léo Bertozzi deu Flamengo 3-0, pula pra ponta, mas o Palmeiras joga amanhã com o Juventude, vai ser assim toda a rodada. A gente vai ficar espelhando os dois, claro, o Cruzeiro também tá na jogada, mas vamos de Flamengo, 3-0, Bertozzi. Boa noite, Léo. Boa noite, companheiro. Já tô começando a pensar na hora que vamos começar a reclamar que tu não tá jogando antes, tu não tá jogando depois, né? Mas deixa pra lá, vamos pensar nisso em outro momento, né? O fato é que, cara, quando o Sport finalizou a primeira vez, já estava 3-0 e foi aos 27 do segundo tempo. Só para você ter uma ideia do massacre que foi. E assim, você percebeu agora há pouco ali a grande chance que perdeu o Bruno Henrique, outras oportunidades que o Flamengo teve no primeiro tempo também, mas não conseguiu superar o Gabriel. Por volume de jogo, eu acho que o Sport pode sair bem satisfeito com 3-0 como um placar digno, considerando que já teve time que levou 8 do Flamengo esse ano aí no Maracanã, né? E o Sport, como um time que já aceitou o seu destino, né? Dentro do Sport mesmo já há uma admissão de que o planejamento para a temporada que vem na Série B já começou. Então, o que me parece? Vamos tentar levar esse 0-0 o mais longe possível. E a partir do momento que saiu o gol, né? O gol do Bruno Henrique no começo do segundo tempo, o Sport não teve realmente forças para reagir, não teve muito como segurar. E o Flamengo, com alguma tranquilidade, conseguiu construir essa vitória 3-0. A expulsão do Everton Araújo acontece já na fase final do jogo, não a ponto de ter qualquer impacto ali no resultado. Então, esse é o tipo de jogo que, assim, se não ganha, é o jogo que te custa o título, é o jogo que vai traumatizar os torcedores pro resto do ano. Então é um jogo que você não pode deixar de ganhar, jogando bem, jogando mal, mas hoje jogou bem. Você pega o time mais fraco do campeonato, você tem que jogar bem e ganhar bem. Eu acho que o Flamengo fez isso. O único, porém, é não ter aproveitado melhor as chances do primeiro tempo, mas depois do 1-0 foi empurrar um carro na descida, né? De acordo, Pedro Ivo, boa noite pra você. Boa noite, Mota, Léo, Eugênio, nossos companheiros, fãs do esporte que nos assistem de sábado à noite. Olha, eu acho que o Flamengo ele precisava, ainda que venha de uma classificação muito importante, possa ser um pouco contraditório o que eu vou falar, ele precisava dar uma certa resposta no Campeonato Brasileiro, muito por conta do que foi o jogo contra o Fortaleza na semana passada, e aquele papo de falta de mobilização, e o que tinha acontecido, que não adianta só olhar para a Libertadores, porque a briga do Campeonato Brasileiro tá aí. E até o gol do Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo ele estava ali meio apreensivo naquela de que, nossa, será que mais um fim de semana desse, uma coisa meio que não andava ali no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas porque, como o Léo fala, quando você encara um time desse contra o Sport, você não tem muita opção que não ser uma vitória convincente. E demorou a se construir essa vitória convincente. Essa vitória convincente, ela sai muito mais ali numa hora que o Sport deixa de ser aquela equipe só postada lá atrás, se abre um pouquinho, Bruno Henrique ataca as costas ali, o Lino que não vinha bem acha o Bruno que não vinha bem no primeiro tempo acha o gol. E aí depois você tem o Arrascaeta entrando, o Flamengo circulando um pouco melhor, um pouco mais rápido, essa bola faltou isso no primeiro tempo, uma circulação às vezes lenta, e quando você não tem Pedro e não tem Arrascaeta em campo, né? Quase 30 dos 50 e tantos gols que o Flamengo já tinha feito no campeonato, você tem dificuldade para finalizar. E de novo foi isso. Então era um Flamengo do primeiro tempo que você questionava, né? O que seria do jogo? Você questionava o poder letal ali do time que não existiu. O tempo ia passando e parecia que o gol não acontecia. A gente assistiu o jogo na redação ali, a gente até brincava, esse tempo tá passando, hein? Esse gol tá desenhado, tá amadurecendo, mas era muito capricho, era muito toquinho, parecia que não vinha. Só que a coisa deslancha ali no segundo tempo, porque o roteiro tinha que ser esse e uma boa vitória. Agora, Felipe, se você me permite antecipar um debate, o Bruno ele evolui dentro do jogo, ele teve problema no primeiro tempo, é importante, porque o Felipe vai precisar, mas eu gostei muito do De La Cruz. O De La Cruz, que a gente fica naquela, tá apto, não tá, quando precisou ali no Mundial ele não estava, sabe, à disposição, ele se lesiona e ele deixa, você não sabe exatamente nunca qual é a situação dele. Ele já tinha tentado participar meio que fora do campo do jogo contra o Racing, ele muito ativo. Hoje, dentro do campo, eu gosto da atuação do De La Cruz hoje, e quando o Felipe Luiz diz que essa reta agora, né, de decisão, esse novembro vai ser uma loucura para o Flamengo, provavelmente, que você precisa começar a ver quem é que está ali no seu grupo, ele deve perder o Jorginho aí talvez por umas 2 semanas, o De La Cruz responde que o Arrascaeta é genial, a gente já sabe, a temporada dele é, sabe, primeira prateleira. O Bruno,
reconectando nessa coisa decisiva de um cara que vai ser importante em jogos se você tiver que dosar. Agora o De La Cruz hoje surge bem. Acho que ele vai ser um pouquinho mais utilizado e ele dá uma boa resposta ao Felipe Luiz. E aí, Eugênio Leal, boa noite pra você. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Eugênio, mas vamos colocar a tela com os números do jogo, que esbarra muito no que disse o Léo, da diferença de posse de bola, de chances, 24 chutes a 4, pro Eugênio fazer o primeiro comentário aqui no Linha de Passe. Tá na tela, dá uma leitura bonita pro nosso telespectador, então fique à vontade, Eugênio Leal, pra comentar esse jogo Flamengo 3, Sport 0. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Felipe? Boa noite pra você, Léo, Pedro, fãs do esporte. Não precisa dizer muito, né? Só olhar os números aí. 67% de posse de bola pro Flamengo, 24 finalizações contra 4, 11 certas contra 2. E assim, você conta certa uma do que a gente viu agora há pouco ali, do Barleta, que a bola foi assim, rolando bem rapidinho pra defesa do Rossi, 6 grandes chances contra 0. 34 ações na área rival. O jogo foi todo do Flamengo. O curioso é isso. É que o primeiro tempo passa em branco, alguns gols perdidos. Ali tem um impressionante do Bruno Henrique, né? Que é jogada muito bem feita pelo Plata. Construída ali, costurada pelo Plata, que o Bruno Henrique chuta pro alto, né? Acho que foi uma grande chance perdida do primeiro tempo. No segundo, começa ainda a aparecer o Flamengo ainda meio com o freio de mão puxado. Aí o Felipe Luiz olha pro banco e fala assim: vai lá, Arrasca, entra. Foi ele falar no Arrasca, o Arrasca sair pra se preparar pra entrar no jogo, sai o gol. Então, só de pensar no Arrascaeta, as coisas já acontecem no Flamengo. O lindo passe do Samuel Lino para o Bruno Henrique, que entra no meio da zaga. O curioso foi isso do jogo, é que o Sport, ele obviamente acabou tendo que ficar na defesa, porque o Flamengo controlou o jogo. Mas não era aquele time com linha de 5, 6, 7 atrás, não. Era um 4-4-2 ali e dava espaço pro Flamengo. Eu acho que é legal pontuar isso, Eugênio. Na saída pro intervalo, o Bruno Henrique, até fora do convencional, fala, não, e o time dele e tem espaço para jogar, né? Eles permitem ali uma profundidade, e é curioso que o gol sai justamente, né, nesse espaço que ele achou que ele fala na saída do primeiro tempo que aparecia. Então, assim, de fato, não é que o primeiro tempo foi uma aula de defesa do Sport. Porque fica uma sensação, parece que o Sport segura, desculpa, gente. Não, porque o Sport tá segurando o Flamengo dentro do Maracanã. Não, o Sport defende mal. O Flamengo volta e meia fazendo a linha de passe dentro da área. A gente até comentou, uma bola levantada, o Emerson Royal ajeita de cabeça, o outro ajeita de costa, finalização, o outro se defendia mal. Do Lino que ele dribla 2 na área. Faltava capricho. Eu acho que no primeiro tempo já eram 10 ou mais finalizações. A chance que o Bruno Henrique perde, que ele chuta por cima, é um pênalti movimento ali, né? Mas que ele normalmente não perde. Então, já podia ter virado vencendo. Tinha espaço, não era um esporte assim, vou me trancar aqui atrás. Até porque não precisava do resultado, não fazia muita diferença. O primeiro gol do Bruno é um Sport saindo. E aí o Bruno ataca nas costas, o Lino acha o Bruno, não é exatamente aquele ferrolho lá, né? Foi pra jogar o jogo, o Flamengo não atuou com 100% do seu time titular, então não precisava forçar, não precisava fazer um 8-0, como fez contra o Vitória, né, que foi o grande amasso do campeonato. Então o 3-0 tá de bom tamanho pro Flamengo, a torcida sai feliz, o Sport não sai humilhado, e tá todo mundo feliz no final das contas, porque o Sport poderia ter saído humilhado, né, no Maracanã. E o Flamengo teve essas situações aí, como o De La Cruz, né, que já foi elogiado aqui, que teve uma boa partida, o Bruno Henrique fazendo gol ganha confiança, porque pelo jeito ele vai ter que jogar ali mais tempo, então é importante ter confiança para ser o centroavante do Flamengo. E o Arrasca sai do banco para fazer um gol a la Zico. Impressionante, né? É impressionante. A gente vai, obviamente, individualizar alguns temas já, falando dos jogadores, mas já que o De La Cruz foi citado pelo Pedro, o Eugênio já passou, Léo, a gente está numa fase que vai ser uma contagem regressiva até a final da Libertadores com algo muito importante em jogo, que é o Brasileiro, em que todas as peças vão precisar, de certa forma, colaborar, porque... óbvio que o Felipe Luiz não vai ficar poupando até imagina, exatamente, não vai. Mas ele vai ter que fazer uma escolha aqui e outra ali e todo mundo precisa entregar, assim, não complicar jogos como esse. De La Cruz. É um mês de futebol. A gente tá, dia 1º de novembro, a final é dia 29. Então, assim, a final da Libertadores ela está no imaginário de todo mundo, mas a real é que eles, obviamente, estão estudando todas as estratégias possíveis para superar o Palmeiras, sim. Para o jogador, tem que ser o próximo jogo, né? E o jogador tem que pensar em estar bem no próximo jogo. O De La Cruz é um jogador que depende de estar bem fisicamente. Depende. Assim, o De La Cruz consegue entregar quando ele está 100%. E ele é uma interrogação fisicamente, né? Esse é o ponto, né? Então, assim... Todo mundo, né? Hoje em dia o futebol é muito físico. Sim. Então, acho que o caso dele é muito específico em função disso. Se ele entra e consegue mostrar que está bem, bom, como disse o Pedro na primeira intervenção dele. O Felipe olha para isso e fala, opa, de repente esse é um cara que eu vou sentir confiança para nesse mês aqui, que vai ser um mês tão puxado e que é o mês que vai decidir o campeonato, para usá-lo mais vezes. Até porque a ausência do Jorginho agora vai exigir opções, né? Vai exigir que outros jogadores estejam prontos para entrar ali e para jogar. Então eu acho que é outra das notícias bem positivas do dia de hoje. Vamos lá, a gente tem... Bruno Henrique me parece um personagem importante pra gente debater. Por conta, é o que a gente falou, todo mundo vai colaborar aqui e ali, mas até a final,
O Felipe Luiz precisa ver, assim, Pedro machucado, Plata expulso, né, suspenso para a final. É um mês importante, especialmente para uma posição, Pedro, que a gente esbarra na história da confiança. O cara precisa ter confiança. O Bruno ele tem algo que você não negocia, você não treina, você não depende de sequência. O Bruno ele tem um caráter decisivo. Isso aí você precisa mantê-lo em atividade, com confiança, para explorar esse caráter decisivo. E quando você entra nesse mês que o Plata tá fora do jogo, o Pedro tá tratando para tentar voltar às vésperas do jogo, só que é um Pedro sem treinar, é um Pedro que tá com o braço imobilizado e joga muito com os braços, é um Pedro que hoje só faz musculação ali, não tá batendo em bola, não tá com ritmo de jogo, você não sabe nem se você vai ter talvez uma necessidade ou uma possibilidade de colocá-lo já de início, se ele não estiver treinando ali até a semana da final. Então você precisa entender quais são as suas opções, você precisa mesclar, porque não é só colocar o Bruno. Hoje me chama muito a atenção uma dinâmica que começa a funcionar no Flamengo. Há algum tempo a gente ouviu aquele papo, o Bruno não funciona como homem de referência ou como 9, porque a gente fica querendo comparar. O Pedro, quando o Flamengo está saindo com a bola, ele não é aquele cara que está enfiado na área. Ele vem baixando, ele está quase no círculo central para tentar receber alguma coisa. Quando o Bruno tentava simular isso aí, que ele vinha baixando, o Bruno não é um cara exatamente de jogar de costas. Não. Então ele já não é um Pedro. Aí ficava essa falsa sensação do Bruno não funciona por ali. Aí ele muda a dinâmica. O Plata, que no jogo contra o Racing já estava baixando muito para receber, para segurar, ainda que não seja muito a dele, ele faz um pouco isso hoje, ele baixa. E aí o que o Bruno faz? O Plata traz a linha de defesa e o Bruno vem nas costas, exatamente como ele joga. Então o Bruno atacando por ali, como sai o gol que o Samuel Lino serve ele, nem o Plata nem o Samuel Lino, ele funciona, você não pode descartar um cara desse. Só que nessa dinâmica o Plata não está na final. Então o Felipe precisa entender onde é que ele vai funcionar. Mas talvez o brasileiro funcione. Mas ir para a final já é outra coisa. É muita coisa para mexer, só que você precisa olhar e falar, opa, essa peça voltou a funcionar. O Bruno não é descartável. Não é porque o Bruno não é mais titular, ou não está naquele modo primeira prateleira como em 2019, talvez em outras temporadas, você pode descartar. Agora, tem movimentos ali muito específicos que ele decide. E ele é um cara de decisão. É um cara grande na história do time, é um cara de decisão. E hoje você olha e fala, não começou bem. O Flamengo tinha problema para finalizar. A finalização não era tão clara. Mas no segundo tempo, quando fica um pouco mais específico, ele dele atacando as costas, ele resolve. É isso aí, nação rubro-negra. Realmente destaques da partida: Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz. De La Cruz jogou demais e botou uma pulga atrás da orelha de Felipe Luiz. O que você achou? De La Cruz tem que ser titular, merece ser titular? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua opinião aqui nesse canal é muito importante. Afinal, nação rubro-negra que manda aqui nesse canal. O Flamengo realmente precisava dessa vitória. Bruno Henrique fez 2, levantou o moral do atleta. Sabemos que o Bruno Henrique é um jogador histórico no Flamengo e sempre aparece em jogos grandes. Então a gente precisa que ele entre numa crescente, a gente precisa que ele entre numa crescente, né, de pessoal dele ali, de moral dentro de campo mesmo, confiança para poder contribuir também na final, caso ele seja ousado. Não sabemos como o Pedro vai estar no dia da final da Libertadores e também nessa reta final do Brasileiro ele será muito importante. Se você gostou da vitória do Mengão, deixe sua opinião nos comentários, taca o dedo no like para ajudar o trabalho e tamo junto. Se inscreve no canal para você não perder nada.